Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Senhor presidente. Abre o microfone do deputado, por gentileza. Ok. Deputado Campos Machado. Meu caro presidente, dentro do que o regimento permite, eu requeiro a Vossa Excelência que preside nesse momento a casa. Seja feita regimentalmente uma verificação de presença. É regimental, senhor deputado. Tem quórum. 4. Tem quórum, presidente. Senhor deputado, eu contando aqui, de momento há quórum, mas acho que não há mais, não. Não há mais, não, senhor presidente. Não há, não. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. É regimental, senhor deputado, a solicitação de Vossa Excelência, portanto, solicito ao senhor deputado Gilmaci Santos e ao deputado Tenente Nascimento que façam a devida verificação de presença dessa sessão extraordinária. Senhor presidente Coronel Telhada, primeira verificação de chamada de presença aqui dos nobres deputados, solicitado pelo nobre deputado Campos Machado, deputado Adalberto Freitas, deputada Adriana Borgo, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Alex de Madureira, presente deputado Alex, deputado Alexandre Pereira, deputado Altair Moraes, presente deputado Altair Moraes, a deputada Analice Fernandes, presente deputada Analice Fernandes, deputado André do Prado, deputada Prígio, deputada Arthur Doval, deputada Taíde Teruel, presente deputada Taíde Teruel, deputado Barros Munhoz, deputado Bruno Ganem, deputado Caio França, deputado Campos Machado, deputada Carla Morando, deputado Carlão Pinhatari, Morando presente, Carlão Pinhatari presente, deputado Carlos César, presente, deputado Carlos Gianazzi, deputado Castelo Branco, deputado Cauê Macris, presente, deputado César, presente, deputado Conte Lopes, deputado Coronel Nishikawa, presente, deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos, deputado Daniel José, já dei presente, deputado Daniel Soares, presente, deputada delegada Graciela, deputado delegado Bruno Lima, deputado delegado Olim, deputado Dirceu Dalben. Constatado o quórum regimental, retomamos a sessão. Discussão e votação do projeto de lei número 529 de 2020. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pela ordem, senhora deputada. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. É regimental, senhora deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência tem um tempo de 2 minutos. Senhor presidente, formulo a questão de ordem com a finalidade de obter de Vossa Excelência esclarecimentos. Senhora deputada, um minutinho, por gentileza. Solicito aos deputados presentes, solicito aos senhores deputados presentes, atenção, por gentileza. Atenção nas palavras da deputada Bebel, que está fazendo uma questão de ordem para que esse presidente possa ouvi-la. Por gentileza, senhora deputada. Vossa Excelência, esclarecimento acerca da aplicação do disposto no artigo 135, inciso 1º do Regimento Interno, em relação à admissibilidade do projeto de lei 529/2020, de autoria do senhor governador, e que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas. Regimento interno estabelece em seu artigo 135, inciso 1, as situações que impedem a admissão das proposições, dentre elas, quando a proposição for
manifestamente inconstitucional. Substitutivo apresentado pelo relator especial, deputado Alex de Madureira, ao projeto de lei 529/2020, apresenta disposições manifestamente inconstitucionais, pois altera ou revoga, através de lei ordinária, vários artigos de leis complementares. Vejamos, artigo 41, inciso 1º, alteração tácita, artigo 52, 2, 3, incisos 2, 3 e 5. Artigo 60, caput. Artigo 68, incisos 8º e 9º. Os artigos acima mencionados contrariam o que estabelece o artigo 23 da Carta Constitucional do Estado de São Paulo, posto que pretendem alterar leis complementares por intermédio de lei ordinária. Desta forma, em caso de proposição que pretenda alterar leis complementares, essas alterações devem ser feitas por leis hierarquicamente superiores ou do mesmo escalão, pois uma lei que tem quórum essencial de aprovação não pode ser alterada por outra cujo quórum de aprovação seja simples. Isso posto, considerando que o projeto de lei 529/2020 não atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 135, inciso 1º, regimento interno, com base nos artigos 260 e seguintes do mesmo diploma legal, solicitamos a questão de ordem, indagando a Vossa Excelência sobre a necessidade de aplicação do dispositivo regimental que não admite a tramitação das proposições contrárias às suas disposições, ou ainda a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento do regimento interno desta Casa. São Paulo, 30 de setembro de 2020. Esta é a minha questão de ordem. Muito obrigado, senhora deputada. Eu solicito que entregue essa questão de ordem. Nós recebemos e será respondida em tempo oportuno. Discussão e votação. Questão de ordem, presidente. Minutinho, questão de ordem, por gentileza. Gostaria de apresentar uma questão de ordem à mesa. O artigo 1º, 31, também, do Regimento Interno, prescreve que compete à Comissão e Justiça e Redação manifestar-se a respeito de todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. O artigo 34 do Regimento Interno, por sua vez, determina que as proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e conter a devida justificativa. O parecer apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ainda que por relator especial designado, não se pronunciou sobre a inexistência de qualquer nota explicativa ou relatório contendo a estimativa de impacto orçamentário e financeiro da presente lei, como reza o artigo 113 da Constituição Federal. Observa-se, evocando a competência exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça, não se pugna nessa questão de ordem pela análise do mérito sobre eventuais estimativas de impacto que sequer foram apresentadas, o que sabe-se seria de competência da comissão. Quer-se apontar tão somente que, junto ao PL 529 de 2020, não foi apresentado qualquer documento formal que apontasse a racionalidade da medida de ajuste, a saber sequer uma nota explicativa a confrontar minimamente, por exemplo, o volume de custos a serem cortados com a extinção de entidades descentralizadas e o volume de recursos que serão dispensados por prestação terceirizadas dos serviços, como anuncia a justificativa do projeto. Trata-se, portanto, de falha de natureza constitucional formal a macular a tramitação do PL 529 de 2020, o que deveria ter sido expressamente analisado pela CCJR, nesse caso, pelo parecer do relator especial que lhe fez as vezes, configurando, por sua vez, omissão do referido parecer. Caso contrário, como poderão os parlamentares analisar o mérito do projeto de lei número 529 de 2020 sem dados financeiros suficientes para formarem sua convicção acerca das vantagens de cada assunto tratado no projeto, como aumento de contribuição para o IANSP, extinções de entidades, aumentos de tributo, retirada de isenções, entre outros aspectos? Nesse sentido, o parecer apresentado pelo relator especial
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e a redação em análise no projeto 529 foi omisso ao deixar de se manifestar sobre elemento essencial para a apreciação da propositura. Ao não apresentar tais dados... Prossiga, senhora deputada. O projeto de lei 529 não se mostra apto, justificadamente é deficiente, desafiando a inteligência do artigo 134 do nosso regimento interno. Assim, pugnando pela apreciação desta questão de ordem. Muito obrigado, senhora deputada. Essa mesa recebe a questão de ordem de Vossa Excelência e será respondida em tempo oportuno. Com a palavra, questão de ordem, senhor o presidente. deputado Carlão Pignatari. Quem está pedindo? Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu tenho... É questão de ordem, deputado? É questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, presidente. Pois não. não. Eu acho que questão de ordem é regimental, é um direito de todos os deputados fazer, mas não pode ficar fazendo com Senhor presidente, ferramenta de obstrução. Processo legislativo, não é possível isso, presidente. Senhor não deputado, é possível. Não é possível. Questão de ordem. Para virar ferramenta de obstrução, eu acho que as pessoas têm que vir aqui, têm que atenção, discutir, senhores deputados, têm um minutinho, que falar, por gentileza. tá certo? E convencer a votar sim ou não. Deputado Carlão. Senhores deputados, por gentileza, a questão de ordem é regimental. Portanto, Vossa Excelência tem a palavra. Deputado, um minutinho, eu já passo a Vossa Excelência a palavra. Deputado Douglas Garcia tem 2 minutos. Qual a questão de ordem? Muito obrigado, senhor presidente, pela educação de Vossa Excelência. Apesar de eu respeitar muito o deputado Carlão Pignatari, mas é regimental, prossiga. Existe respeito nessa casa, eu tenho certeza que Vossa Excelência compreenderá. Prossiga. Senhor presidente, na semana passada eu fiz uma questão de ordem com o presidente Cauê Macris e foi atendido no sentido do processo legislativo a que segue um projeto de lei nessa Casa de Leis. Senhor presidente, com base no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, nesse mesmo interim, nessa mesma fundamentação, eu fiz uma questão de ordem questionando sobre a retirada de todos os artigos do meu projeto de lei que a deputada Mônica, ela tinha protocolado durante esse processo, que foi um verdadeiro absurdo. Então o presidente deputado Cauê Macris, ele declarou isso como improcedente e mandou retirar esta emenda. Dentro dessa mesma lógica, senhor presidente, eu venho aqui diante do senhor, considerando as denúncias do deputado Barber, do deputado Carlos Gianazzi, que foram feitas aqui ontem na tribuna dessa Assembleia Legislativa, de que o processo legislativo pode estar sendo fraudado aqui nessa Assembleia, por promessa de envio de emendas parlamentares, o que coloca em xeque a legitimidade e a rigidez do sistema representativo, de modo que os deputados votarão a favor do projeto, não porque ele é bom, e sim por razões obscuras. Formulo, senhor presidente, a presente questão de ordem para que seja respondido se, no entender dessa casa, a promessa de vantagens para direcionar uma decisão de voto não viola o processo legislativo, fraudando assim a democracia, senhor presidente. Essa é a minha questão de ordem, baseada no 1º parágrafo único da Constituição da República, de que o processo legislativo nesta Casa de Leis está eivado, uma vez que nós temos denúncias vindas do Poder Executivo de que estaria comprando os parlamentares para votarem sim a este projeto de lei absurdo que foi trazido a esta casa. Essa casa precisa ter liberdade para poder votar um projeto, senhor presidente. E o processo legislativo está viciado, uma vez que nós temos denúncias do Poder Executivo intervindo através de emendas parlamentares. Solicito a Vossa Excelência que responda a minha questão de ordem. Muito obrigado, senhor deputado. Recebo a vossa questão de ordem, será respondida em tempo oportuno. Com a palavra, o deputado Carlão Pignatari. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, eu, ouvindo agora o deputado Douglas Garcia, um deputado que eu tenho um respeito enorme por ele, já disse aqui várias vezes, ele precisava ir no microfone, deputado Douglas, e nominar e dizer o nome dos deputados que estão sendo comprados pelo governo. O senhor tem que respeitar uma casa de lei. O senhor não pode ficar falando sem nominar, senão pode ser qualquer um dos 94 deputados. O senhor tem que ter respeito vá fazer a denúncia sim, mas nomine, diga o nome, porque não é possível falar sobre governo,
e sobre deputados sendo vendidos na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor sempre tem que ter, primeiro, uma precaução. No maior parlamento da América Latina, onde as pessoas vêm aqui para discutir o seu dever e o seu direito de votar sim, de votar abstenção, de votar não ou de ficar em obstrução. Nós não podemos ficar com achismo, usando a honra das pessoas, usando a honra desses deputados. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas vamos agora ao tema que todos nós estamos aqui, que é o PL 529. Eu já disse várias e várias vezes nessa tribuna, as pessoas, contrário do que o deputado Douglas afirmou, que votarem contra esse projeto, estão votando contra 40 milhões de pessoas. Esse recurso que será economizado, que será para o governo de São Paulo, irá fazer que no próximo ano, o ano mais difícil da história, o ano mais difícil da história. Pela ordem, deputado Carlão, me concede uma parte? Não. É o ano mais difícil da história. É o ano mais difícil, porque esse ano, nós tivemos alguns benefícios do governo federal. São Paulo perdeu aproximadamente, deputada Leci Brandão, quase 15 bilhões de reais em arrecadação de ICMS. Pela crise que houve, não foi aqui na cidade de São Paulo, na capital, não foi no estado de São Paulo, não foi no Brasil só, foi no mundo. O mundo está passando por uma dificuldade econômica enorme. E a partir desse momento, o governo federal, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, acertadamente postergaram o pagamento das dívidas dos estados por 10 meses para o ano que vem. Só para São Paulo, isso para São Paulo, presidente, para São Paulo, nós temos que ter... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. No meio do É sobre o processo, deputado? Questão de ordem. Um minutinho só, deputado Carlão, por gentileza. Questão de ordem. Presidente, o deputado Cauê Macris, ele fez um ato, se não me engano, um ato de mesa, ou então um ato próprio do presidente sobre o distanciamento social dos deputados aqui nesse plenário, de no mínimo 1,5 metro, salvo engano. Pelo que consta aqui, há vários deputados, principalmente da base, que não estão respeitando esse processo. Acredito que nós estamos num tempo de pandemia, como muitos falaram, questão de máscara, distanciamento social. Para o governo hoje, não existe pandemia. Não tem grupo, não tem grupo de risco. Presidente, qual a questão de ordem, presidente? A questão de ordem é se deve-se ou não, ter o distanciamento social conforme o ato feito pelo presidente dessa casa. Isso não é questão de ordem. O que o senhor está fazendo é um alerta. Não é alerta, as cadeiras, não. Um minutinho, por gentileza. Um minutinho, por gentileza. Não, as cadeiras já estão numa distância regulamentar. Solicito aos senhores deputados, portanto, que mantenham a distância regulamentar de 1,5 metro. Senhores deputados, um minutinho só, deputado Carlão, por gentileza. Senhores deputados, eu peço um minutinho de Vossa Excelência. Aqui, recebi à mesa agora um requerimento, inclusive, do deputado Carlão Pignatari, tendo em vista que já se passaram 6 horas de discussão. Requerimento, senhor presidente, um minutinho, por gentileza, requerendo nos termos do artigo 194, parágrafo único do regimento interno, o encerramento da discussão do projeto de lei número 529 de 2020, constante da presente ordem do dia, deputado Carlão Pignatari, com as assinaturas regulamentares. Pois não, deputado... Pode encaminhar pelo PTB. Um minutinho, por gentileza. Eu preciso colocar em votação, ok? Não, encaminhar, pelo presidente. Um minutinho, por gentileza. Pois não, deputado... Pode abrir Pela ordem, presidente. Abre a parte, por favor.
Eu gostaria de saber se existem um número regimental de assinaturas. Está aqui na minha, se o senhor quiser conferir. Gostaria que fosse nominado. Está aqui, o senhor pode conferir. Pois não, deputada. Os que não querem continuar a discutir um projeto que aumenta impostos no Estado Nós vamos colocar em votação, senhor deputado. Pois não, senhora deputada. Eu gostaria que o senhor lesse para a gente, por favor, conferir se tem os 32. Para respeitar até o distanciamento social, não quero ir até o senhor. Eu não entendi, deputada Mônica. Para conferir. Pode ler, por favor, para a gente conferir a questão de ordem, se tem 32 assinaturas? Tem sim, senhora. Está aqui na mesa. Qualquer deputado que tenha qualquer dúvida, por gentileza, pode se aproximar e contar as assinaturas. Em votação. Pois não, deputado. Para encaminhar, deputado Campos Machado, pela liderança do PT. Senhor presidente, inicialmente eu queria que Vossa Excelência pedisse silêncio. Solicito à Casa, por gentileza, que mantivesse em silêncio para ouvir o pronunciamento do deputado Campos Machado. Senhores deputados, antes de vir essa sagrada tribuna, eu fui ao dicionário de Aurélio para verificar o que quer dizer vergonha. O que quer dizer vergonha, segundo Aurélio, Buarque de Holanda? Desonra que ultraja, humilha. Desonra ou humilhação. É esse sentimento que eu trago dentro de mim hoje. O da vergonha. Esta casa no chão, submissa, rastejando, feito uma serpente. Uma casa que não sabe da sua grandeza. O deputado Douglas, da sua maneira, ele não mentiu, não. Da sua maneira, ele disse uma coisa certa. Houve uma cooptação de parlamentares e ninguém veio me desmentir aqui. Gente que repentinamente, ao sabor do vento, mudou de opinião. E essa vergonha, depois de 30 anos, é que eu passo nesta noite. Eu que imaginava que esta casa, que abrigou Ulisses Guimarães, Jânio Quadros, Franco Montoro, fosse uma casa que ouvisse o passado. O passado é a ponte que nos conduz ao presente e nos leva em direção ao futuro. Onde está a honra desta casa, que nesta noite entrega de porteira fechada a Assembleia de São Paulo, a maior da América Latina, nas mãos do seu João Agripino? Aonde está? Estava lendo aqui, até a Defensoria Pública é contra esse monstrengo, esse projeto Cídio. Um projeto que é um genocídio de todos os programas sociais. E é um suicídio para os deputados que votarem. Preste atenção. O futuro não vai perdoar o presente. Quem vai explicar que a Defensoria Pública vem aqui, se manifesta e diz que esse projeto é inconstitucional? Quem vai explicar? Diz, deputada Leci Brandão, como explicar essa vergonha? Aí tem um deputado aqui na casa que foi nomeado relator especial. Até gosto dele. Mas ontem ele veio aqui e usou a palavra mentira, mentira. Será que ele sabe o que é mentira? Será que ele leu um dia algum dicionário para saber o que é mentira?
Mas para ofender alguns parlamentares, ele falou que quem está na oposição está mentindo. Mentindo está ele, que não apreciou 600 emendas. Mentindo está ele, que enganou com o seu parecer a honra dos paulistas. Não há um ser humano só, quando ele chegava, que tenha condição de examinar 600 emendas em menos de 24 horas. Aí ele disse que é mentira da oposição. Pode vir qualquer deputado. Veja que o presidente Caio Macris talvez se inscreva. Vai falar o quê? O que é que pode falar contra esse projeto que está aqui? Projeto do Estado que é demitir o servidor e aumentar convênio. O que é isso? O que é isso? Mas vai cumprir o papel que lhe foi otorgado pelo Palácio Bandeirantes. Enquanto isso, meu amigo deputado Luiz Fernando, e o povo? O povo? Mas quem é o povo? E os pobres? Mas quem são os pobres? Os humildes? Mas quem são os humildes? Eu indago, será que aqui ninguém tem consciência? Consulta a consciência e verifique se é correto o que nós vamos fazer daqui a pouco. Sinto sim, nesta noite, meu caro Major Beca, me sinto envergonhado. 30 anos na casa, nunca vi uma vergonha dessa. E de repente, os deputados, alguns, mudaram como se fossem nuvens. O céu, de repente, azulou. Estava escuro, ficou claro. O deputado Douglas não teve o objetivo de ofender quer que seja. Ele simplesmente foi retratar uma realidade. Tem deputados que me disseram, há 2 meses, eu não voto nunca esse projeto. E hoje, cordeiros, mansos, silenciosos, acovardados, alguns com medo de represália. E eu dizia a um parlamentar há pouco, não tenha medo de represália. Eu vou estar ao seu lado para defendê-lo. Não é o governo que vai defendê-lo, não. Não é a liderança do governo que vai defendê-lo, não. Eu estou assumindo o compromisso de defender esse deputado, que é vítima de uma maldita carta anônima. E é por isso, deputado Major Beca, que eu estou triste. Tem lágrimas, deputado Cibrandão, que rolam pelas faces e outras pelo coração. Nessa noite, meu coração está transbordando de lágrimas, de vergonha, de humilhação. O que posso eu fazer? Ser um Dom Quixote? Ser um escudeiro Sancho Pança? E ser um cavalo Rocinante a lutar contra moinhos de vento? Podemos perder. Nós vamos perder de cabeça erguida. Eu não vou ter vergonha de andar pelo Estado, de ir aos bairros e dizer que eu votei contra a extinção da MTU, CDHU. Fala-se tanto. Onde colocar aqui no painel explicações de quem não sabe o que está falando. Nem o líder do governo e nem o relator especial sabia o que estava falando.
Mas o que fizeram? Decoraram um trecho, como maus artistas, como falastrões da política, expuseram o quadro. É por isso, senhor presidente, meu tempo está se esvaindo. Eu me sinto envergonhado. Um ex-vereador, hoje deputado desta casa, me disse: Campos, você não conhece a maldade do senhor João Agripino. O sentimento de vingança que ele traz no peito. E hoje, ele se vinga do povo de São Paulo. Eu quero ver. O PTB vai dizer, cidade por cidade, município por município, vou terminar, senhor presidente. Nós vamos lançar 200 prefeitos, 200 vice e 5.200 vereadores. Eu vou dizer para todo o PTB do Estado. Os ligados comigo. Deputados da Assembleia, traíram o povo mais humilde, mais honrado, um povo empobrecido. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Em votação. Pela ordem, presidente. Por gente, fazer uma solicitação à nossa assistente, deixe todos os telefones ligados, ou telefones, deixe todos os microfones ligados, por gentileza, senão o deputado fala comigo. Eu ouvi a deputada Mônica, é isso? Deputada Mônica, por gentileza. Eu tinha combinado com o Daniel José que ia deixar ele fazer uma pela ordem primeiro. Deputado Daniel José, Presidente, questão de ordem? O deputado Sérgio Vitor para encaminhar pela bancada do Novo. É regimental, cadê o deputado Sérgio Victor? Deputado, Vossa Excelência tem um tempo regimental para encaminhar pela bancada do Novo. Quero saudar aqui a deputada Alici Brandão, que faz tempo que eu não a vejo. Prazer em vê-la, querida. Boa noite, presidente. Boa noite, caros deputados. Boa noite a todos aqui da casa hoje presente. Boa noite às pessoas que nos assistem pela TV Alesp. Meus amigos, temos uma missão muito importante esta noite. Barrar o projeto de lei 529, que vai aumentar impostos e passar a conta para a população que está mais sofrendo nesse momento de pandemia. E mais uma vez, o governo, ao invés de reduzir despesas para resolver o problema, ele vai assinar o boleto e passar para a conta para a população pagar, deputado Daniel José. No meio de uma pandemia, onde 800 mil pessoas perderam seus empregos, milhares de empresas fecharam, famílias perderam seus entes queridos, perderam renda, perderam emprego, a forma que o governo vai resolver esse problema é uma pá de cal para terminar de afundar as pessoas que estão sofrendo nessa crise. O governo estima um rombo de 10,4 bilhões de reais para o ano que vem. E quando a gente viu, deputado Rene, o plano de marketing do governador João Dória divulgando que seria uma reforma administrativa, uma modernização administrativa, inclusive vários veículos da imprensa acolhendo e utilizando os mesmos termos, por um momento eu até acreditei que a gente veria uma boa solução para essa proposta. Mas muito pelo contrário. E vamos aqui aos fatos. Esse projeto de lei 529/2020, encaminhado pelo governo, foi estruturado em 3 eixos. E o primeiro deles, enxugamento da estrutura administrativa. E a gente na expectativa de que esse fosse o pilar principal desse projeto. Mas não. Economia prevista de 585,7 milhões de reais. O deputado Daniel José trouxe aqui muito bem ontem. Isso não significa, deputado, nem 0,2% do orçamento. Mas espera aí, se o problema é orçamentário, a redução de despesa é só isso? Eu preciso dar 2 exemplos aqui, deputado Gil Diniz, para ficar mais claro o meu ponto. Cada deputado estadual da bancada do Partido Novo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, economiza mais ou menos por ano 2 milhões de reais
reduzindo o número de assessores, abrindo mão de verba de gabinete, de carro oficial, auxílio moradia, seguro saúde, gratificações, entre outras coisas. Se todos os 94 deputados estaduais dessa casa fizessem a mesma coisa, essa casa economizaria 188 milhões de reais. É quase 1/3 da economia prevista pelo governo nesse projeto. E o meu segundo exemplo que eu preciso dar, e aqui eu parabenizo o presidente Cauê Macris, não vejo aqui ele agora em plenário, parabenizo o presidente Cauê Macris e todos os deputados dessa casa pela... Não gostaram do parabéns, Cauê, mas eu te parabenizo mesmo assim pela medida dura que a gente tomou aqui na Alesp, no começo da pandemia. Foi aprovado um projeto de lei aqui nessa casa que reduzia em 30% o salário dos deputados e mais várias medidas de redução de despesas com uma economia prevista de mais ou menos 320 milhões de reais. Isso aqui é mais da metade, deputado Melão, do que a economia prevista nesse projeto de lei 529 encaminhado pelo governo. Olha, o governo do Estado de São Paulo, com um orçamento de 210 bilhões de reais, manda para cá e diz para a gente que a única medida de redução de despesa vai economizar apenas 585 milhões de reais? É sério? Não tem encargos comissionados? Não tem gordura para queimar? A gente vai passar essa conta para a população? 0,2% do orçamento? Enquanto eu acabei de dar aqui bons exemplos de como a gente pode reduzir e cortar na própria carne? Para mim, deputado Ricardo Melão, ou é má fé ou é incompetência. O segundo eixo, a realocação de recursos financeiros. E aqui eu vou ter que utilizar um pouco dos argumentos do deputado Daniel José, que ele falou muito bem ontem. Isso aqui é um incentivo para todos os gestores das fundações, dos fundos aqui que vão ter o superávit alterado, para que os gestores gastem todo esse recurso. Se você tiver economia, se você fizer uma boa gestão, o governo do Estado de São Paulo vai lá e vai sacar e vai aproveitar esse dinheiro. Mas, para mim, o ponto mais intrigante, inclusive inconstitucional, é a redução do repasse para as universidades e para a FAPESP. Durante toda a pandemia, eu não vi ninguém enaltecer mais a ciência, deputada Mônica, do que o governador João Dória. Mas, na primeira oportunidade que ele teve, esse projeto de lei veio aqui e mexe e tira dinheiro justamente das universidades e da FAPESP. E isso vai ter um dano muito grande para a pesquisa e para a ciência no longo prazo. E por isso, obviamente, a gente é contrário a esse item. Eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive, jamais poderia deixar isso aqui passar. E o terceiro eixo, o que eles chamam de melhoria da administração tributária, aqui serão 4,5 bilhões de reais, ou seja, dos 10,4 bilhões que o governo prevê como um rombo, metade da solução está em aumentar imposto. E aqui, como o deputado Ricardo Melão disse muito bem ontem, esse é o cavalo de Dória. O artigo 24, ele autoriza o Estado a aumentar imposto sem a permissão da Alesp. Não é possível que a gente vai deixar isso passar por aqui. Desde o começo do mandato eu vejo diversos deputados reclamando que essa casa tem pouca autonomia, que a gente tem pouca competência legislativa, e aqui a gente está entregando um cheque em branco para talvez uma das principais oportunidades que essa casa tem de legislar. Bom, vamos lá, esse artigo aqui é um pouco mais técnico, vou dar uma colada aqui. O artigo 24 quer dar permissão ao Poder Executivo para reduzir ou manter benefícios fiscais. É isso que diz. O problema aqui é que o projeto de lei define como benefício fiscal qualquer alíquota abaixo de 18%. Quais são os produtos que têm alíquota abaixo de 18%? São os produtos da cesta básica, medicamentos genéricos, carnes, aves, ovos, farinha, material de construção. E aí eu te pergunto, quem é que vai ficar mais afetado com esse aumento de imposto? Ontem, eu tive que, infelizmente, ouvir aqui o deputado Carlão Pignatari, líder do governo, porque eu tenho um respeito enorme, falar a bobagem de que o Novo defende os ricos, defende os empresários.
Mas eu tenho uma pergunta. Se o ICMS, deputado Wellington, é o imposto sobre o consumo, quando você aumenta o ICMS, quando você aumenta o imposto, esse aumento de imposto vai prejudicar mais o rico, que consome uma parte do seu salário, ou vai prejudicar mais o pobre, que consome 100% do seu salário? Essa é a dúvida. E eu fico sempre me perguntando por que eu tenho que ouvir ainda que o Partido Novo defende os ricos e os empresários. E mais um exemplo aqui que eu preciso dar também, o deputado relator desse projeto, inclusive, Alex da Madureira, subiu aqui nessa tribuna e disse, abre aspas, tem serviços que são prestados na sua casa que você paga 18% de imposto e a empresa repassa apenas 9% para o Estado. Olha, deputado Alex da Madureira, se isso aqui de fato acontece, esse projeto de lei não resolve isso. Vários dos benefícios fiscais são concedidos diretamente lá na caixa preta da Fazenda, inclusive, sem passar aqui por essa casa. E esse é um exemplo. Esse tipo de benefício fiscal, em nenhum lugar está escrito aqui no artigo 24 que isso resolveria esse problema. O que esse artigo 24 vai fazer na prática é aumentar imposto. Bom, nesse mesmo mês, a gente viu essa discussão acontecendo também lá no governo do Rio Grande do Sul. E o governador Eduardo Leite mandou um projeto similar a esse, que também aumentava impostos. Mas pelo menos ele teve a transparência de colocar no projeto quais artigos, quais categorias teriam quais aumento de alíquota. E é claro, obviamente, que a bancada do Partido Novo, da Assembleia do Rio Grande do Sul, também combateu e conseguiu barrar esse aumento de imposto. Para finalizar, meus queridos amigos, esse problema orçamentário não tem bala de prata. É urgente que a gente foque em reduzir mais despesas e dar mais liberdade para os empreendedores, para os trabalhadores conseguirem empreender e retomar sua atividade econômica com mais facilidade e com mais rapidez. Para todo problema complexo, tem uma solução simples, elegante e completamente errada. E esse projeto aumenta imposto, não reduz despesa e passa a conta para a população pagar. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, senhora deputada Alessi Brandão. Presidente, eu quero, por favor, encaminhar pelo PCdoB. É uma honra ouvi-la, senhora deputada. Obrigado. Por gentileza, Vossa Excelência tem um tempo regimental para encaminhar pelo PCdoB. Deputado ia fazer o encaminhamento também? Gil Diniz, deputado Gil Diniz. Posteriormente, Vossa Excelência encaminha, ou melhor, indica para encaminhar, por gentileza. Deputada Alessi Brandão. Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que aqui estão. Senhor presidente, também é um prazer revê-lo, né? Porque eu não vejo Vossa Excelência desde março. E, inicialmente, eu quero fazer um agradecimento aqui ao deputado Barba, né, do Partido dos Trabalhadores, e também à deputada professora Bebel, que é uma pessoa que teve um contato constante conosco virtualmente na nossa Comissão de Educação, e o deputado Barba também pelas orientações que me deu, até pelo fato de eu não estar podendo vir aqui. As pessoas ficam perguntando, o que aconteceu? Você esteve doente? Graças a Deus, não. Mas eu tive que me cuidar, né? Porque senão, com a idade que eu estou agora, vocês souberam do meu aniversário, me cumprimentaram, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Mas, às vezes, não é só o vírus que preocupa a gente, também nos preocupa a falta de sensibilidade de governantes. E a gente sabe que eu nunca ocupei aqui esse púlpito para poder atacar governo e atacar outros deputados e atacar outras siglas. Eu sou a única deputada com muita honra do Partido Comunista do Brasil. Sei que a palavra comunista hoje nesse país é considerado um palavrão, que tem gente que quando quer xingar fica falando dos comunistas. Só que comunista não é melhor nem é pior do que ninguém. É igualzinho, a única diferença é que a gente apoia o socialismo. Nós gostamos, sabe, de projetos sociais, nós gostamos do povo. O comunista, ele quer, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, ele gosta de comer queijo. Diz que queijo é coisa de rico. O comunista come queijo e pode até tomar um vinho, mas ele quer que o outro também tome.
Tem que ser igual, entendeu? Tem que ter igualdade para todo mundo. Essa é a diferença do comunista. Mas eu quero também explicitar aqui que a gente, que é da oposição, nós não temos também nada contra os deputados que são de outra ideologia. Entretanto, nós sabemos que esse projeto é um projeto que vai prejudicar milhares de pessoas. É inadmissível que no estado de São Paulo, que é o estado mais rico desse país, tenha um governador que não tenha sensibilidade, que não cuide, sabe, não está preocupado com a questão da saúde, não está preocupado com as universidades, não está preocupado, sabe, com os quilombolas, não está preocupado com as pessoas que têm determinadas doenças que são sérias. Então, mexeu com coisas que são muito sérias para os seres humanos. Principalmente quando você olha esse momento de pandemia em que todo mundo está aí, sabe, perdendo seus entes queridos, as pessoas estão perdendo, inclusive, não só a questão de saúde, mas também perdendo emprego, perdendo moradia, perdendo tudo. Vem na lista das coisas que serão aí privatizadas a questão do CDHU, que é a moradia. A única forma que o pobre tem de conseguir um lugar para morar é através do CDHU, que a gente sabe que é uma coisa extremamente necessária. Quando você vê que querem tirar o superávit, né, das universidades, mas que estão comprometidos com questões de planejamento, e a gente sabe que esse superávit são para a Bolsa dos Estudantes, que é inclusive para a questão de pesquisa. E a gente nunca precisou tanto de pesquisador e de cientista como estamos precisando agora. Está aí o mundo todo debruçado para querer saber como é que vai ser a vacina, se vai ser boa, se não vai, enfim. Então, são muitos exemplos de coisas que são importantíssimas para os seres humanos, são importantíssimas para os servidores públicos. Vou repetir uma coisa que eu falei aqui há algum tempo: servidor público não é vagabundo. Servidor público, ele está ali para servir ao povo. Para isso diz lá que o trabalho é público, que é público é do povo. Então a gente não pode ser contra servidor público e não pode distinguir serviço público. Porque não dá para entender o interesse pela iniciativa privada, o interesse pelos mais ricos, o interesse pela elite. Uma elite que acha que ainda nós estamos no sistema escravagista, como eu disse ontem aqui, e estou repetindo. A escravidão acabou, entre aspas, né? Em 88, né? Em 1888. Só que muita gente nesse país ainda enriquece à custa do suor dos mais pobres, à custa de prejudicar pessoas, à custa de prejudicar famílias. Eu, infelizmente, não posso contar com mais deputados na bancada, porque a minha bancada sou eu só, né? Mas procuro cumprir aqui a minha missão. Quando tem qualquer dúvida de qualquer tema, de qualquer coisa, eu busco a orientação em colegas nos quais eu tenho confiança, porque a gente não pode desconfiar de todas as pessoas. É claro que tem gente que não dá para conversar, não dá nem para trocar, sabe, uma conversa simples, porque a pessoa está querendo, de repente, te dar uma rasteira, ou está querendo inventar coisas da sua vida que você não faz. A política, infelizmente, tem também essas sequelas. Quero também agradecer a deputada Marcialia pela nossa ouvidoria aí, entendeu? O doutor Ricardo Yamazaki está muito feliz, porque está tudo certo. Falar para o deputado Jorge do Carmo, que Vossa Excelência, quando falou da questão dos moradores, né, o pessoal do CDHU vai fazer o quê com o carnê? Vai para a iniciativa privada, e aí, como é que vai ficar? A pessoa vai ter que jogar fora o carnê, sair da casa? A gente tem certeza de que ninguém vai construir, sabe, os apartamentos aí da periferia, que são apartamentos simples. Você vê em São Paulo, é construção de espigão. O que tem de construção de prédios, de torres em São Paulo, como nunca se viu. E vão querer fazer mais. Agradecer ao deputado Enio Tato, que é outra pessoa também que me orienta bastante, que sabe que a gente tem uma história de vida de muita luta, tá? de muitos obstáculos, mas esses obstáculos a gente conseguiu, sabe, superar com simplicidade, buscando sabedoria com quem sabe mais do que a gente,
né? Porque hoje eu não tenho mais a oportunidade de ter a sabedoria da minha mãe, mas tenho dos meus companheiros aqui de plenário, que sempre me orientam quando eu tenho qualquer dúvida. Então, eu não tenho nenhum problema de pedir para que me ajudem, para que me auxiliem, porque a gente está numa turma só, é a turma que está a favor do povo, é a turma que sabe o que é sofrimento, é a turma que não tem vergonha de lutar, é a turma que não faz acordo esquisito, é a turma que não aparece nunca aqui, mas na hora de ser contra o povo, está todo mundo presente, a gente sabe disso. E eu não gosto de citar nomes, cada um vai botar a carapuça se achar, né? Mas, qualquer que seja o resultado, o povo de São Paulo tem que saber que existem aqui deputados que estão afinados com ele, que têm compromisso com eles, porque não dá para a gente aceitar que uma pessoa que leva o voto do eleitor de São Paulo, voto de gente simples, gente vulnerável, que tenha a coragem de chegar aqui dentro desse plenário e não cumprir a sua missão. Porque eu acho que quem é eleito pelo povo tem que vir para cá para defender, sabe, tudo aquilo que o povo necessita. Trazer as reivindicações, trazer as lutas, as pautas populares. Não é ficar aqui, sabe, divagando, xingando os partidos de oposição. O que mais se faz aqui é xingar a oposição. Eu nunca xinguei ninguém, até porque eu sou uma pessoa extremamente respeitada nessa casa, graças a Deus. Pelo meu comportamento também, né? Ofensas não valem, mas agradecimentos eu faço. Como eu fiz, inclusive, ontem, até me perguntaram por que eu me dirigi à deputada Janaína Pascoal. Eu disse, eu me dirigi à deputada Janaína porque ela apresentou uma opinião em relação a uma questão que eu também aprovo. E eu não tenho nenhum problema de ser favorável ao que ela disse. Eu disse a ela que meu problema com ela foi quando ela fez o impeachment da Dilma. É isso aí, ela sabe disso. Nunca deixei de falar. Mas na hora que ela faz uma coisa que é favorável e que é interessante para os seres humanos, vai ter o meu apoio. Leci Brandão da Silva é desse jeito. Simples, direta, verdadeira e uma pessoa que respeita absolutamente todo e qualquer deputado dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhora deputada Mônica. Só para entender, porque eu ainda não entendi o porquê o senhor está presidindo a sessão hoje. O senhor pode explicar para os presentes? Senhora deputada, eu sou o terceiro vice-presidente e essa determinação do senhor presidente, eu estou presidindo a sessão, cumprindo minhas obrigações, para a qual fui eleito por todos vocês. Desculpa, eu não entendi. Entendeu o que, senhora deputada? O presidente abriu mão da presidência? Sim, senhora. Ele não é presidente hoje? Hoje o presidente da... Não, ele é o presidente da Assembleia. O presidente da sessão, nesse momento, é o coronel Telhada. Segunda questão de ordem, presidente. Segunda questão de ordem. Eu contei as assinaturas do objeto que a gente está votando agora e eu contei 30 assinaturas. Eu não reconheço as assinaturas dos parlamentares, elas são bastante parecidas, mas eu contei 30 assinaturas, então eu estou questionando oficialmente se tem 32 assinaturas em cima da sua mesa. Pois não, senhora deputada. Eu contei 34 assinaturas, inclusive pedi à nossa assessoria que identificasse as respectivas assinaturas e as listas. A lista está em minha mão. Se a senhora quiser tomar ciência, por gentileza. Lógico. Nós estamos em votação. Pela ordem, senhor presidente. Mais alguma questão de ordem? Então, em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor deputado. Barba. Encaminhar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. É regimental. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Nós estamos em votação, senhoras e senhores deputados, um minutinho. Questão de ordem é uma coisa, mas não existe outro tipo de interpelação, por gentileza. Deputado Barba, com a palavra. Senhor presidente, coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, e eu sei que é regimental, o coronel Telhada está presidindo essa sessão, mas a única oportunidade do senhor que era contra votar esse projeto se tiver uma votação nominal. Portanto, quando o senhor vai para a presidência e o deputado Cauê Macris, com toda a garantia, fica no plenário, podendo até encaminhar, terá o direito ao voto. Coisa que se ele tivesse sentado na cadeira, o líder do governo, para fazer votá-lo,
ia ter que fazer o requerimento de encaminhamento de votação nominal. E era um outro debate que nós teríamos que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos num momento agora que tem vários deputados inscritos e deu 6 horas de debate. Ele não pode encerrar sem o pedido de encerramento de discussão. Portanto, nós vamos encaminhar todo mundo, a oposição vai encaminhar, eles não vão encaminhar, é a prática deles, a não ser que o Cauê encaminhe para responder algum de nós. Quando esgotar, vamos para a votação. Na hora que nós formos votar, esse encerramento de discussão, estou reivindicando, solicitando a todos os deputados que são contrários ao projeto, que ninguém vote. Vamos ver se eles vão conseguir botar 48 votos. A partir do momento que eles botarem 48 votos, aí nós podemos votar. O governo operou pesado. Primeiro operou com a esperteza e até um pouco de covardia, quando mobilizou sexta, sábado, domingo, a sua baselhada, sem avisar no colégio de líderes que teria sessão na segunda-feira. Isso é covardia e é esperteza. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vou provocar aqui os deputados do PDO. Eu não vi ontem nenhum deputado do PDO inscrito para poder fazer o debate. São 11 deputados que dizem que é contrário. Eu estou vendo parte do PSL que falou que é contrário fazer o debate. Inscritos fazer o debate. Terceira coisa, que cada líder de bancada pode encaminhar. Um deputado é líder de sua bancada. Eu quero ver esses deputados, um que faz parte, 2 ou 3, que são deputados separadamente, isolados no partido, subir aqui, Diniz, e fazer encaminhamento. Porque vai ficando a corda. O governo está tentando encerrar esse debate hoje. Se não encerrar esse debate hoje, é uma derrota para o presidente Cauê Macris. É uma derrota para o governo. Então, cada deputado de bancada individual que subir aqui para discursar a favor ou contra, vai ajudar na obstrução. Não adianta falar que é contra o projeto e ficar calado. Ou na hora que começar a votação, votar não para dar quórum. Esse é o debate. Se tiver uma chance, eu acho que é muito difícil, deputada Janaína Pascoal, eu acho que é muito difícil a gente derrotar o governo. Muito difícil. Porque o governo operou forte. Me dizia que as operações começaram nas vicinais. A operação começou nas vicinais, para você ter uma ideia. Uma hora eu vou traduzir para vocês o que é isso. Vou deixar como incógnita. A lei que diz que tem nos corredores, nos bastidores, operação econômica muito forte. Diz que a operação econômica é para 21 e 22. Está nos corredores, está nos bastidores. Tem na imprensa, alguém já perguntou. E o governo opera, porque o governo tem dinheiro, o governo tem baselhada, então ele opera para trazer. Tem deputados e deputadas aqui que desde o dia 3 de agosto não tinha aparecido dessa casa. Teve uma votação aqui que buscaram um deputado de helicóptero. Para poder, na hora que chegou o deputado de helicóptero, aí derrubaram todas as inscrições deles. Tem deputado aqui, que eu vou ter que responder, não é hoje, e ele sabe que eu estou falando com ele, ele fala que eu fiz uma acusação contra ele, se ele estiver certo, eu vou saber ou não, né? No momento devido, se eu estando errado, eu vou pedir desculpa a ele, eu não estando, que eu quero ver como é que vai ser a posição aqui na hora do projeto, como é que vai votar, porque eu vou saber, conforme ele votar, eu vou saber. Conforme ele votar, eu vou pedir desculpa e vou bater nele. Conforme ele votar, eu só vou pedir desculpa. Mas é isso, gente. Isso aqui é uma casa legislativa. Tem uma parte dos deputados aqui que agem cordeiramente, não é sem trocadilho, hein, gente? Cordeiramente na maneira de ser cortês, de ser muito acessível, muito fácil. Uma coisa, eu não tenho problema com os deputados que são aliados ideologicamente. Isso faz parte da disputa política. Eu não tenho problema de perder aqui nessa casa, nessa tribuna.
Eu, desde o dia 3 de agosto, todos os debates que tem que fazer, eu estou aqui. E não precisaria, podia estar em casa. Mas você imagina, Gil Diniz, eu do PT, o líder do PT, se eu não estou num debate desse, se eu pego um coronavírus nessa semana, eu estava lascado. Você imagina, a imprensa toda aqui, e os deputados tudo denunciando, o líder do PT estava ausente. Ou não basta ser o líder, qualquer deputado do PT. Agora o governo operou forte. O Carlão Piguenatário operou forte. Tem que respeitar a habilidade dele, né? Um líder com muito poder. O presidente da casa atuou muito forte. Faz parte, eles são da base aliada. Eles são do mesmo partido do João Dória. Do João mentiroso. Do João que está enganando o povo de São Paulo, dizendo que com esse projeto vai modernizar. Moderna com a precarização, com o fechamento de instituições, empresas e autarquias. A FURP fabrica remédio popular gratuito no estado de São Paulo. O custo da FURP, segundo o secretário Marcos Monteiro, é de 90 milhões de reais para fazer 30 milhões de reais de remédio. Pô, 90 milhões de reais, perto que vocês dão para os empresários, 23 bilhões, 600 milhões de reais, isso é uma bagatela. Vocês deviam ter vergonha de falar que isso é um custo muito alto para o Estado. Não, no caminhamento não pode, senão daria. Você sabe que eu não daria, só estou utilizando o regimento. Entendeu? Então, vocês têm que parar de mentir para o povo de São Paulo. Vocês vêm destruindo esse estado de São Paulo desde 1995. É que antes a sanha privatista do PSDB era menor. Aí tem a sanha privatista dos partidos conservador e liberal de direita, igual produzida aqui no debate pelo deputado Gilmacir Santos, que veio aqui e disse que tem coragem de defender, mas não falou que o projeto demite 5.700 trabalhadores concursados no estado de São Paulo. Deputada Maria Lúcia Amari, quero ver ela explicar em Sorocaba, onde ela é candidata a prefeita, que ela votou a favor do projeto que demite 5.700 trabalhadores. Deputada Carla Morando, quero ver explicar em São Bernardo, que é líder da PSDB e que aprova um projeto que demite 5.700 trabalhadores. Deputado Rafa Zimbaldi, que fazia dias que eu não vi, eu vi que está aqui hoje, que é candidata a prefeito em Campinas, não sei se ela vai votar a favor ou contra. Se votar contra, tudo bem, mas se votar a favor, quero ver explicar para o povo de Campinas, que votou pelo fechamento do ITESP, da FURP, da CDHU, da EMTU, da SUSEM, do DAESP, do Instituto Florestal. Eu quero ver essa explicação. Eu quero ver os deputados da base aliada. Eu quero ver os deputados da base aliada. Eu fui procurado, me permite, peço bem na deputada Janaína, por ela, para assinar uma emenda dela. Eu ainda fiz uma orientação, falei, deputada, se eu fosse a senhora, não apresentava essa emenda. Porque se eu sou o governo, eu orientava toda a base aliada a assinar a sua emenda, porque a sua emenda tirava 4 empresas corretamente, tirava 4, mas o restante do projeto... Ela tira, eu ainda quero sua assinatura. Sim, ela tira, eu estou falando, ela tira. Eu estou dizendo que ela tira. Ela tira. Falei que ela tira, estou falando isso. Uhum. Falei assim, agora se eu sou o governo, o projeto não é só as 4 empresas, são 10 empresas, a concessão de 9 parques estaduais, a extinção de 12 fundos, dos quais 6 são fundo especial de despesa ligado à área da saúde, aumento do TCD e aumento do ICMS, e retiro IPVA, só vai ficar com desconto do IPVA aquele cadeirante de doença profissional severa ou profunda que tem o carro totalmente adaptado. Esse é o projeto do PSDB, que o Carlão Piguenatário chamou de projeto de modernizar o Estado, da modernização do Estado. A modernização do Estado para o PSDB e seus aliados é destruindo a classe trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Deputada Mônica. Para indicar a deputada Érica Malunguinho, para encaminhar pela bancada do PSOL. Regimental. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Um minutinho só, deputada Érica, por gentileza. Senhor presidente, estando presente em plenário
o primeiro vice-presidente, deputado Gilmacir Santos, eu indago de Vossa Excelência, quem que teria que presidir estando aqui? O presidente está lá. O segundo vice está aqui. Perfeito. Eu não indago a Vossa Excelência se não seria o caso de Vossa Excelência passar a presidência para segundo vice. Porque é fácil prever o que está vindo no horizonte. É só raciocinar comigo. Portanto, senhor presidente, eu acho que, regimentalmente, deveria assumir o primeiro vice-presidente, que se encontra ali, meu amigo e o meu irmão, deputado Gilmacir Santos. Bem colocado por Vossa Excelência. Eu solicito ao senhor deputado Gilmacir Santos, se Vossa Excelência tem intenção de assumir a presidência dos trabalhos. Eu não posso determinar isso, não há hierarquia entre os deputados, mas se somente houver desejo de Vossa Excelência, senão prosseguirei no trabalho, nos trabalhos da presente sessão extraordinária. Senhor presidente Coronel Telhada, eu abro mão da presidência hoje para Vossa Excelência presidir essa sessão que está conduzindo de maneira extraordinária. Vossa Excelência tem o meu apoio. Obrigado, senhor deputado. Senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, senhor deputado. Aqui não é um colégio infantil. Senhor deputado, a questão de ordem, por gentileza. A questão de ordem é, senhor presidente. Pois não. A minha questão de ordem é que não há possibilidade regimental. O presidente está no plenário, o primeiro vice em plenário, o segundo deputado também aí, e chama o terceiro. Senhor deputado. Apenas para o terceiro, desculpe. Senhor deputado. Para o terceiro não poder votar porque está presidindo a casa, se for necessário. Senhor deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deputada Bebel, por gentileza. É na mesma... Qual a questão de ordem? Não há vacância. Só faz sentido. Mas no que eu falo, não há vacância, não estou entendendo. Senhores deputados, não existe minutinho. Questão de ordem, senhor presidente. Minutinho, calma. É só uma questão de ordem, presidente. Calma. Senhores e senhoras, um minutinho, por gentileza. Não há questão de vacância, não há questão de hierarquia. O presidente da casa me chamou e determinou que eu assumisse a presidência dos trabalhos. Estou cumprindo. Assumi a presidência. Está aqui o primeiro vice-presidente. Se ele tiver intenção e queira assumir a presidência, na hora eu passo a presidência para ele, mas eu não posso determinar isso a ele. Questão de ordem, senhor presidente. Entendam isso. Aí está o presidente, deputado Cauê Macris presente. Eu não posso determinar isso a ele. Ele é o presidente. Questão de ordem, mas eu aceitei quando ele me convidou, senhora. É para isso que eu sou o terceiro vice-presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Qual a questão de ordem, senhor deputado Douglas Garcia? O parágrafo único do artigo 20 do Regimento Interno diz: compete ainda aos vice-presidentes desempenhar as atribuições do presidente quando estes lhe transmitiu o exercício do cargo por estar impedido ou licenciado. Eu quero saber qual é o impedimento e onde está a licença do senhor presidente. Questão de ordem. O meu impedimento legal, eu encaminhei, discuti esse projeto de lei. Então, legalmente, eu não posso assumir a presidência nesse momento para esse projeto. E do presidente desta casa? Questão de ordem, senhor presidente. Mais alguma coisa, de ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, eu entendi, e se o senhor puder me ajudar, lógico, com a minha questão de ordem. O presidente dessa casa pediu para o senhor presidir a sessão. Exato. E o senhor assumiu essa tarefa, essa missão. Difícil tarefa. Não, entenderam, inclusive, que o senhor vota contra o projeto. O 529. Exato. E possibilita o presidente e o primeiro vice, que são favoráveis no projeto, a votar a favor. Não, os senhores estão entendendo, entenda uma coisa. A minha questão de ordem, senhor presidente, a minha questão de ordem. Se o senhor, que é contrário ao projeto, está cumprindo uma missão, o senhor, com a consciência do senhor, que é contrário ao projeto, sim, pode abrir mão da presidência, porque nós temos aqui... Sim, posso abrir mão. Porque nós temos aqui dois deputados. Só para concluir. Então, para concluir, porque aqui nós temos o presidente e o primeiro vice-presidente, que, se o senhor abrir mão, podem assumir. Exato. E o senhor é contrário ao projeto. E sabe, só para concluir, que se permanecer aí, vai possibilitar o governo ter 48 votos. Um minutinho, por gente. Quero esclarecer uma coisa a todos os deputados presentes. Um minutinho. Os senhores estão tomando atitudes precipitadas e indevidas. Que fique bem claro isso aqui. O senhor presidente me chamou, não poderia estar presente, e pediu para assumir a presente sessão. Assim eu fiz e assumi a sessão, abri a sessão. O presidente compareceu e o primeiro vice-presidente estão presentes. Eu não tenho
poder de determinar que eles assumam a sessão. Entendam isso. E não posso abandonar a presidência da sessão. Não posso. Não posso. Não foi para isso. Um minutinho. Questão de ordem, presidente. Um minutinho. Calma, gente. Calma. Não foi para isso que eu fui eleito. Eu fui eleito para cumprir o regimento. E assim eu o farei. Favorável ou contra. Minutinho, por gentileza. Vocês não deixam eu falar como vocês querem falar. Poxa. Eu vou cumprir o regimento da maneira que está escrito. Querem, gostem ou não gostem. Mais alguma questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Presidente, regimento interno da Assembleia Legislativa, página 17, fala aqui, seção 2 do presidente. Se você pular aqui para página 22, ela fala no ponto 10, parágrafo 3º, parágrafo 2º, o presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer qualquer proposição nem votar, exceto nos casos de empate de votação nominal. E dá prosseguimento. 3º parágrafo. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Na seção 3ª, presidente, do nosso regimento interno, que eu acredito que ele é soberano, ele fala dos vice-presidentes. No artigo 19, deputado Campos Machado, o senhor que é um regimentalista e nos ensina muito aqui, ele fala, sempre que o presidente não se achar no recinto a hora regimental no início dos trabalhos, e deixa claro aqui, o primeiro vice-presidente substituí-lo-á no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar que for ele presente. Primeiro presidente está presente na sessão e o primeiro vice-presidente está presente na sessão. Mas continua. Parágrafo 1º. O mesmo farão os demais vice-presidentes em relação ao primeiro vice-presidente. Parágrafo 2º. Quando o presidente tiver de deixar a presidência durante a sessão, as substituições proceder-se-ão segundo as mesmas normas. Está muito claro aqui no regimento qual que é a ordem, senhor presidente. Mas nós sabemos que esse regimento não vale para nada quando é para ser a favor do governo do estado de São Paulo. Rasgam o regimento, cospem no regimento, atropelam todo o processo legislativo. Tá certo, e eu vou falar posteriormente. O próprio regimento interno, a gente precisa deixar claro para o povo de São Paulo, que ele deixa claro que o presidente teria que ter convocado uma sessão extraordinária, deputado Major Meca, via diário oficial, e não o fez. Então fica claro para o povo de São Paulo que essa Assembleia Legislativa está rendida ao governador. Cospem, rasgam no regimento interno dessa casa. Tem que ganhar no voto, presidente. É absurdo o que acontece mais uma vez nessa casa, senhor presidente. Questão de ordem. Ô, deputado Gil, pessoal, Questão de ordem. Minutinho, por gentileza. Questão de ordem, eu dei a palavra para a deputada Érica Maluguinho. A questão de ordem, até agora eu não estou vendo a questão de ordem. eu, presidente. Os senhores estão discutindo o regimento, eu vou repetir. A determinação do presidente foi para que eu assumisse. No momento da abertura, eu assumi, o presidente não estava aqui. Não estava. Não estava. Estava sim. Não estava. A partir do momento que eu assumi a presidência... Pessoal, no grito ninguém vai ganhar comigo, pelo amor de Deus. No grito ninguém vai ganhar comigo. Se for para gritar, eu grito no microfone. Poxa. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, solicite as imagens aí. É simples assim. A partir do momento que eu assumi, eu não tenho como obrigar o presidente ou o primeiro vice-presidente a assumir. Eu não vou abandonar a presidência. Jamais eu faria isso. Questão de ordem. Ou se nós somos deputados, nós temos responsabilidades com o regimento também. A senhora não pode fazer essa acusação, é grave o que a senhora faz. Questão de ordem, senhor presidente. Se for para trocar acusações aqui, nós vamos ficar longe. Questão de ordem, senhor presidente. Qual a questão de ordem, deputada Bebel, por gentileza? A questão de ordem é a seguinte, se na hora da votação o senhor vai ficar aí na mesa. Eu sou presidente, eu estou assumindo. Aí então está dito.
Trocou um voto por 2, é isso. Pois não. Para encaminhar, deputada Érica Malunguinho. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Tem um deputado com a Questão de palavra. ordem, senhor presidente. É questão de ordem? É. Pois não. Uma comunicação. Não vou dar comunicação. Nós estamos em processo. Gente, estamos em processo de votação. Não tem comunicação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, deixar bem claro, e todos os deputados aqui estão sabendo, a imprensa está cobrindo. Tem muita gente, principalmente pessoas interessadas e que estão acompanhando todo esse processo desse PL 529, também estão assistindo de casa. Deve estar uma audiência muito grande da TV Alesp. O que a gente se sabe aqui, e é fácil da gente saber disso, e a gente vai saber na hora da votação, é que o governo, até esse momento, ele tinha 47 votos, faltando apenas um. Apenas um. Qual que foi a jogada? E que todo mundo está sabendo. E que isso vai ser denunciado e vai sobrar para Vossa Excelência. O senhor está me ameaçando, deputado? Não, eu estou... Vossa Excelência está me ameaçando, é isso? Não estou argumentando. Senhor, qual é a questão de ordem que Vossa Excelência, além da ameaça, vai fazer? Qual foi a jogada? Tanto o deputado, presidente Cauê Macris, que é favorável ao projeto, mas se ele estiver presidindo ele não pode votar, ele se retirou. E o deputado Gilmaci, a mesma coisa, se retirou para poderem votar. Com eles dois votando, chega nos 48 votos exatos e nós vamos conferir. Portanto, no final dessa votação, se tiver 48 votos favoráveis e for aprovado esse projeto, a culpa cairá toda sobre Vossa Excelência. E se não tiver? Era isso. E se não tiver? Se não, eu estou errado daí. Questão de ordem, vamos ver. senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Douglas. Senhor presidente. Pessoal, venha com questão de ordem. O deputado veio fazer questão de ordem e me ameaçou. Questão de ordem. Eu não entendi. É questão de ordem do que, deputado? É questão de ordem, Douglas? senhor presidente. No parágrafo único que eu acabei de ler do regimento interno, senhor presidente, o deputado Gilmaci acabou de dizer qual foi o seu impedimento, né? Porque o regimento, ele exige que entregue ou o impedimento, especifique qual é o impedimento ou a licença. Como o deputado Gilmaci já mostrou qual é o seu impedimento, eu gostaria de saber qual é o impedimento do deputado Cauê Macris ou a licença apresentada pelo deputado Cauê Macris. Porque o regimento exige isso, senhor presidente. Vocês entendem uma coisa, por gentileza. Eu não tenho como obrigar o deputado Cauê Macris a vir aqui dizer qual é o impedimento dele e se ele deve assumir a sessão. Não tenho. Mas, presidente... Mas é antirregimental. Não tenho, gente. Com a palavra, a deputada Érica Malunguinho. Senhor presidente. Deputada Érica, a senhora vai encaminhar? Presidente, uma questão de ordem, presidente. Presidente Telhado, uma questão de ordem. Deputado Caio França. Questão de ordem. Presidente, Questão a gente tem um ordem, vídeo, presidente, do presidente Cauê Macris no início da sessão extraordinária. Por que Vossa Excelência não suspende por 2 minutos a sessão e assiste o vídeo que nós estamos pedindo? Se ele não estivesse aqui, aí Vossa Excelência continua a presidir. Caso contrário, o senhor passa a presidência para ele. Entenda uma coisa. É isso, presidente. Entenda uma coisa. Regimento interno. Em processo de discussão, de votação, nós só podemos encaminhar ou atender uma questão de ordem. Mas é uma questão de ordem. Eu não tenho como suspender. Pessoal, senhores e senhoras, eu não tenho como suspender a sessão estando em processo de votação. Não tenho, Presidente, não tenho, não eu estou pedindo uma questão de ordem para que Vossa Excelência possa verificar o vídeo do início da sessão extraordinária. Eu estou seguindo o regimento. Presidente, eu estou seguindo o regimento. Só uma questão de ordem. Agora há pouco o deputado Gil Diniz... Presidente, uma questão de ordem. Agora há pouco o deputado Atenção, Gil gente. Diniz... Vai fazer questão de ordem? Questão de ordem. Questão de Agora ordem. há pouco o deputado Gil Diniz veio o microfone de aparte e solicitou aqui que a bancada da base estava fazendo aglomeração. O que está acontecendo aqui agora, senhor presidente? Aqui a oposição está toda aglomerada aqui, presidente. Olha só. Combinação. Como estão aqui, presidente? Estou combinando. Olha como está, presidente. Então, eu respondo a questão de ordem do deputado Gil Diniz. É isso, presidente. Estou combinando votar não e derrotar o governo. Presidente, ganhar e perder faz parte, presidente. Só não pode ser fora da regra, presidente. É isso. Eu estou pedindo que Vossa Excelência possa suspender a sessão por 1 minuto e assistir o vídeo. O vídeo, se ele estiver aqui, o senhor para de presidir e dá para ele. Se ele não tiver, Vossa Excelência continua tocando a sessão. Vossa Excelência tem esse vídeo? Tem o vídeo, está aqui na técnica. Então, 2 minutos, a sessão está suspensa.